Peraí. Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2021. Eu sou Estela Rung, supervisora de RI, e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Esse webcast está sendo gravado e transmitido exclusivamente pela internet e o link pode ser acessado no site de RI da companhia, em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação ou no canal da companhia do YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea e para acessá-la é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído o seu nome e empresa via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos e certezas e premissas, pois se refletem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Obrigado, Estela. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aqui pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Bom, gostaria de agradecer a participação nesse evento. Eu gostaria aqui de agradecer a participação nesse evento da companhia para apresentarmos a performance do segundo trimestre e primeiro semestre de 2021. Bom, dando início à apresentação, no slide de número 3, nós vemos dados da ANS desde 2006, onde os planos odontológicos, na parte direita da tela, seguem apresentando crescimento contínuo, com mais de 20 milhões de novos beneficiários, comparado ao aumento de 11 milhões de vidas dos planos médicos, segmento de mercado mais maduro. Já mais especificamente, em 2021, nós vemos a retomada gradual das adições líquidas no setor, tanto no segmento médico quanto no dental, com um crescimento de 756 mil novos clientes nos planos odontológicos, superando 27 milhões de beneficiários até o final do último mês de maio. Bom, nosso próximo slide, o slide 4, nós apresentamos a receita e o ticket médio dos principais planos dentais no Brasil. Demonstramos as carteiras Odontoprev nos segmentos corporativo, de grandes empresas, e no segmento massificado, que inclui pequenas e médias, além dos planos individuais, com expressiva liderança em ambos. Nosso próximo slide, o slide 5, pelos dados da ANS, nós observamos a presença da Odontoprev em todas as regiões do Brasil, em operação e plataforma genuinamente nacional, rede credenciada em mais de 2.500 municípios e contando com canais exclusivos de distribuição, único no mercado. Nosso próximo slide, o slide 6, observem a adição líquida de 152 mil novos beneficiários no trimestre e de cerca de 500 mil, mais precisamente 506 mil novos clientes nos últimos 12 meses, melhor desempenho comercial em mais de 10 anos, tanto para os dados para um segundo trimestre, como também na evolução em 12 meses, conforme nós demonstramos no slide número 7. Bom, passando aqui para o slide seguinte, o slide 8, nós vimos a evolução trimestral da receita,
com crescimento sequencial e na variação anual, após os duros impactos da pandemia durante o segundo trimestre do ano passado, em especial nos meses de abril e maio. No slide 9, nós demonstramos a execução da estratégia de longo prazo. Nós vemos que a receita do segmento corporativo ela cresce 16% desde 2014. Por outro lado, a receita do segmento massificado de empresas PME e de planos individuais passou de 284 milhões de reais em 2014 para 753 milhões agora nos últimos 12 meses, um crescimento de 16% ao ano no período, adicionando um ticket superior à indústria, melhor rentabilidade, com relevantes barreiras à entrada. Bom, no slide 10, nós observamos a sinistralidade semestral por segmento, comparada aos 6 meses de 2020 e também aos primeiros 6 meses de 2019, com importante queda na sinistralidade corporativa e de pequenas e médias empresas e estável no segmento individual. A sinistralidade consolidada foi de 39% no semestre, mais competitiva que o padrão histórico, evidenciando a resiliência do modelo de negócios do Odontoprev em cenário de pandemia e de grande competição. Bom, nosso próximo slide, o slide 11, nós vemos que a PDD foi de 2,8% no trimestre, abaixo dos níveis tradicionais, principalmente pela transição e crescimento da carteira massificada junto aos canais bancários. Acionistas, pois, que nos adicionam esse diferencial competitivo tão relevante para a atual expansão de margem da companhia. Nosso próximo slide, o slide 12, nós abordamos a geração de caixa. Demonstramos que com a queda do custo de serviços, ganhos de eficiência nas despesas administrativas e de comercialização, o EBITDA semestral atingiu 297 milhões de reais, acima do realizado um ano atrás, com expansão de margem para o recorde de 33% no período. O slide seguinte, o slide 13, destaca o novo perfil das aplicações financeiras, em que durante o segundo trimestre desse ano nós migramos parte da carteira do ativo circulante para títulos públicos de vencimento no longo prazo, com taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas superiores à remuneração de curto prazo, com o mesmo perfil de risco de crédito. Os novos instrumentos são contabilizados na curva, minimizando a volatilidade da carteira consolidada e serão mantidos até o vencimento, sendo a principal razão para a maior receita financeira observada. Nosso slide seguinte, o de número 14, nós demonstramos que no trimestre a companhia gerou 108 milhões de reais de caixa, terminando o período com posição líquida de 858 milhões de reais, sem nenhum endividamento. Nosso próximo slide, o slide 15, nós observamos a evolução anual da remuneração aos acionistas. O Conselho de Administração da companhia aprovou em 30 de março último deste ano um programa de recompra de até 10 milhões de ações, visando maximizar a geração de valor aos acionistas, dado que, na nossa visão do Odontoprev, o valor atual da cotação não reflete os fundamentos do modelo de negócios, diferenciais competitivos e perspectiva de retorno futuro. Durante o segundo trimestre, foram recompradas aproximadamente 7 milhões de ações, a um custo médio de R$ 13,05, um investimento, portanto, de 90 milhões de reais, que somados aos dividendos e juros sobre capital próprio já pagos no ano, totalizam 325 milhões de reais em remuneração a acionistas acumulada em 2021. Bom, partindo para a parte final dessa rápida apresentação, conforme o nosso próximo slide, o slide 16, em nossos destaques ESG, nós tivemos a publicação do relatório anual de sustentabilidade da companhia no mês passado, em junho, com base nas diretrizes internacionais estabelecidas pelo GRI. Além disso, destacamos a conquista recente do certificado Amigo do Clima, no qual o total de emissões de carbono desde a fundação da empresa lá em 1987 foi neutralizado agora em 2021.
Ainda na agenda sobre sustentabilidade, com muita satisfação, nós recebemos ontem a confirmação da Odontoprev compondo a carteira do índice britânico FTSE4Good pelo 5º ano consecutivo. Bom, o nosso slide 17, o nosso próximo slide, nós vemos o crescimento contínuo do número de acionistas pessoa física da companhia, o que para nós da Odontoprev é motivo de grande orgulho, bem como de nossa base de acionistas globalizada, com cerca de 86% das ações em circulação, com investidores de mais de 30 países. Bom, nós mais uma vez agradecemos a todos pelo interesse e confiança aqui na companhia. Eu gostaria agora de passar a nossa sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de call de resultados de 45 minutos. Muito obrigado a todos. Agora iniciaremos nossa sessão de perguntas e respostas, lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Nossa primeira pergunta vem de Emerson Souza, do Itaú BBA. Microfone já aberto. Agora sim. Obrigado pelo tempo, pessoal. São algumas perguntas. A primeira delas, queria entender basicamente como que a companhia vê a estratégia de alocação de capital olhando para frente, né? Dado que a gente está enxergando esse cenário de reforma tributária e taxação de dividendos, né? E o investidor marginal aqui da Odontoprev é uma pessoa que é bem interessada nesse perfil de investimento, né? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda, só queria entender rapidinho como foi a performance de Neredes ao longo do trimestre, isso porque o número da ANS sugeria uma performance bem tímida, e vocês superaram bastante as nossas expectativas aqui em Neredes, né? Então, queria entender se isso veio mais no final do trimestre, se foi concentrado em algum portfólio ou não, né? Algum cliente específico, dá um pouquinho mais de cor, acho que ajudaria. E aí, por último, só para entender um pouquinho a dinâmica de sinceridade, né? Que é um patamar ainda abaixo de 2019, então entender como é que vocês estão esperando que esse número se comporte aí para o segundo semestre, e se vocês estão vendo alguma aceleração já em julho, né, dado o avanço da vacinação. Tá? Obrigado, pessoal. Bom dia, Emerson. Eu vou fazer aqui os primeiros comentários com relação à alocação de capital. Historicamente, a companhia procura distribuir o excedente de caixa, na realidade, a geração de caixa de cada período, não só no ano, mas também a cada trimestre. A nossa prioridade número 1 sempre foi o juros sobre capital próprio. A companhia maximiza essa ferramenta ano após ano, trimestre após trimestre. Assim será agora em 2021. Logo em seguida, também praticamos uma distribuição de dividendos relevante. Estamos listados no novo mercado, em que o payout mínimo é de 25%. No nosso estatuto, nós temos o dobro, nós temos 50%, e na prática executamos o dobro, ainda 100%. Essa tem sido a nossa prática, a nossa execução. Bom, o que se apresenta de novo, conforme a gente comentou na nossa apresentação, é um programa também de recompra, em que a companhia tem procurado dar sinais ao mercado com relação ao valor atual das ações. O que se apresenta na reforma tributária pode sim aumentar a importância dos programas de recompra a partir de 2022, além do que a companhia é uma tradicional participante do mercado de transações inorgânicas no setor odontológico. Então, nós temos sim grande foco, já foram diversas aquisições feitas nos últimos anos, na cadeia de valor, não só na participação que a companhia tem hoje, em companhias semelhantes, em companhias pares que foram adquiridas, mas também em companhias na cadeia de valor, seja em software, seja em distribuição de materiais, ou mesmo, inclusive, fora do Brasil. Então, eu acho que esse é um tema de constante diálogo com o mercado a partir do ano que vem, nesse novo cenário tributário. Vamos aguardar quais são as condições, mas, sem dúvida, não hesitaremos
em estar prestando atenção e sendo extremamente focados na adição de valor para todo o conjunto de acionistas da companhia. Eu queria passar a palavra para o Rodrigo para comentar os demais pontos, por favor. Tá, bom dia, Emerson. Obrigado pela pergunta. Com relação a net adds no mês, você nota lá na sua pergunta escrita, né, que teve uma diferença entre junho para os outros dois, e o que a gente pode comentar é o seguinte: esse net adds veio de uma frente grande aqui, ampla, de iniciativas da companhia. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, dos contratos de livre adesão, que são aqueles onde as empresas negociam em nome dos funcionários um preço vantajoso e adere àquele contrato o funcionário que assim entender ser vantajoso. Então, a gente tem umas operações, a gente chama operações de rescaldo, onde a gente visita essas companhias para conseguirmos falar com funcionários que não aderiram na primeira vez e para pegar também os novos funcionários, porque entre uma visita e outra você tem funcionários que deixaram a companhia, novos funcionários contratados, e a gente então visita a empresa para ter a chance de conversar com as pessoas e oferecer o benefício novo. Essa operação, a gente conseguiu ter um ganho expressivo durante a pandemia, que foi a possibilidade de começar a fazer essa angariação aqui de vidas de forma remota, de forma virtual, como estamos fazendo hoje essa videoconferência. Então, se somar uma operação que a gente vem melhorando, aprimorando cada vez mais em relação aos pitch de vendas, em relação ao material que a gente leva, o planejamento, o agendamento com as companhias, junto com a possibilidade de você atingir mais pessoas num menor espaço de tempo, então a gente consegue hoje fazer reuniões, às vezes, com 150, 250 funcionários, chegamos a fazer uma com 500 funcionários plugados numa conferência como estamos agora. Né? Então, tem um pouco desse retrato aqui que a gente está vendo que vem oriundo dessa melhoria aí operacional nessa operação que a gente chama aqui carinhosamente internamente de pesca no aquário, né? Aproveitar as empresas que já estão aqui dentro e fazer essa venda. Depois, acho que tem um outro fator importante, é a integração aí da gente com o Bradesco Saúde. Então, não só o Bradesco Saúde, como a força comercial, principalmente do Bradesco, a organização de vendas, onde a gente tem também uma atuação mais rápida, com aplicativos melhores, facilidades melhores, mais azeitada. Então, a força de vendas do Bradesco entrando cada vez mais no jogo, seja para vender contratos conjugados com saúde, seja para vender contratos individuais. Então, claramente, isso também espelha um pouco desse resultado que você está enxergando. O rollout da Odonto System é um outro ponto importante também. A gente estava presente, só para vocês terem uma ideia, a Odonto System em 2018, quando foi aprovada a transação, a gente estava em 11 estados e 51 municípios. Esses 11 estados, passados 3 anos, nós estamos agora em 22 estados do Brasil, e esses 51 municípios viraram 211 municípios. Então, o Odonto System hoje já tem operação rodando, prestando serviço de qualidade, nesse nosso modelo mais acessível dela, em todo o território nacional. Então, é outra coisa, quer dizer, a gente está somando aqui uma série de atividades comerciais, de melhorias, de aprimoramentos que vão acontecendo aí com o tempo. A gente acorda pensando em boca, vai dormir pensando em boca todo dia aqui na companhia, o nosso foco total é o dental, então a gente vem melhorando isso. E, por fim, a gente celebra também a entrada de novas parcerias na área médica. Então, são operadoras de planos de saúde que não têm o dental, e a Odontoprev, por a nossa alta qualidade, alta capilaridade, facilidade de plugar, porque já temos contratos desse tipo há muitos anos, consegue, então, prestar esse serviço para operadoras médicas. Então, quando você soma esses 4 grandes efeitos, 4 grandes causas aqui que eu estou te contando, isso é que explica esse nosso net add, tá? E, por fim, você fez a pergunta de sinistralidade, né? E eu queria comentar aqui que, na parte individual, essa pergunta vai até se repetir, né, para vários de vocês. Na parte individual, que a gente está vendo, como o Pacheco já comentou aqui nos preâmbulos dele, está, de fato, voltando ao normal. A gente teve um junho já aqui muito parecido com o que seria esperado, com o que seria uma atividade normal. A gente tem esse controle diariamente, a gente vê, isso se reflete na liberação de senhas que a gente faz, então a gente consegue ter uma previsibilidade aqui muito grande. Julho já não foi, a gente esperava até que fosse manter o patamar aqui de junho e não está vindo nessa mesma toada, está vindo de novo um pouquinho abaixo, mas a gente, de certo modo, espera que para o 4º trimestre desse ano a gente deveria ver uma situação cada vez mais normalizada, né? Então, as vacinas aí avançando bastante no Brasil,
as flexibilizações ocorrendo aqui agora em São Paulo, né, para acabando aí com a parte das cores, liberando comércio, restaurantes, tudo isso para atuarem, seria de se esperar, quer dizer, vamos de novo acompanhar aqui no dia a dia, no mês a mês, mas seria de se esperar uma normalização até no quarto tri, né? Então vamos acompanhar para ver, tá? Então acho que com isso a gente englobou aqui suas 3 perguntas, tá? E obrigado, Emerson, mais uma vez pela pergunta. Obrigado, Rodrigo e Pacheco, super claro. Bom dia. Pergunta vem do Ian Seskin, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Ouvimos sim, está perfeito. Boa, perfeito. Eu acho que a primeira pergunta que eu ia fazer era sobre sinistralidade, mas ficou muito claro como vocês veem a retomada das frequências, né? Mas a segunda pergunta que eu tenho aqui é sobre SG&A, né? A gente percebe aí, olhando para o semestre, que está havendo aí uma melhora gradual do SG&A, e queria perguntar se a gente pode pensar nessa agenda continuando, com ganhos de eficiência nessa linha, e até entender um pouquinho, de forma pontual, apesar de um primeiro semestre de melhora, né, o que pesou um pouquinho mais nesse segundo trimestre, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ian. Eu vou iniciar a resposta e depois passo aqui a bola para o Pacheco. O S do G&A tem muito a ver com a despesa comercial, naturalmente, então tem muito a ver com o mix de vendas, né? Então, como o Pacheco também já comentou e saiu no nosso relatório de divulgação, a questão de varejo ter performado abaixo, ele ajuda no S do SG&A, porque é um canal mais caro, tá? Então, isso é um mix. A gente adoraria que todos os canais, a gente está sempre falando de canal, produto e segmento, né? O cubo mágico. E a gente adoraria que tudo isso estivesse andando numa velocidade maravilhosa, e acho que a beleza do nosso modelo é justamente que a gente tem pratinhos, ovos em várias cestas, né? Então, a conjugação que a gente viu agora, por exemplo, na segunda onda e no iníciozinho do segundo trimestre, foi ainda um momento aqui de dificuldade no varejo, né? Ele tentando arrancar, e principalmente quando teve lá a segunda onda, com restrições mais severas, de novo ali lá para fevereiro, março e abril. Então, quando isso acontece, essa despesa do canal varejo, que é mais caro, puxa esse índice para baixo. Então, eu acho que, na média, o que eu olharia é o seguinte: a gente tem canais mais caros, canais que são não tão caros quanto esse, e vamos ver como é que isso se comporta a venda. Quer dizer, isso vem automaticamente do mix. Não tem aqui nada premeditado de comissões mais altas, de nada disso. É, de fato, o resultado do mix de como as vendas estão se comportando, tá? Em relação ao G&A, uma coisa que a gente tem aqui como meta, né, a gente tem que sair da pandemia com o melhor dos dois mundos, né? Existia um mundo pré-pandemia com muitas viagens físicas, muitas impressões de carteirinha, manuais, correios, locação, uma série de despesas que a gente tinha e que, ao longo da pandemia, a gente foi acelerando nesses processos de digitalização. Por exemplo, quando eu comentei no primeiro item, na pergunta do Emerson, né, em relação às viagens que a gente faz às empresas para angariar, isso é um aprendizado riquíssimo para a gente. Quer dizer, claro que a gente terá visitas físicas, vamos sim visitar as companhias e fazer o nosso roadshow aqui para mostrar aí os benefícios do produto e angariar mais e tentar trazer mais beneficiários. Mas é claro também que a gente tem que aproveitar regiões remotas, onde estão no meio do nada, que você leva muito tempo de avião, depois muito tempo de carro, com hospedagem, com hotel, e com tempo mesmo de deslocamento, com riscos até de pegar estradas piores, etc. Então, às vezes, 3 dias para fazer uma visita numa fábrica no interior aí de um estado mais remoto, né? E isso a gente ganhou muito. Então, acho que tem no G&A a ambição de pegar tudo que a gente sabia fazer bem e gostava do pré-pandemia, com tudo que a gente conseguiu aprimorar e ver de melhor agora na pandemia e sair com o melhor desses dois mundos. Então, qual é o nível, né? Alguns de vocês perguntaram aqui qual é o nível que a gente vai estabilizar. Eu acho que não é no nível pandemia, claramente não será, como também não será no nível do pré-pandemia, perdão, como também não será no pandemia. Porque o pandemia a gente teve ali 3, 4 meses completamente todo mundo grounded aí, de castigo em casa, e acho que a gente tem aqui claramente um meio do caminho onde a gente vai incorporar várias dessas inovações e melhorias que o Pacheco vem comentando aqui também nos outros calls, né? De locação, de imóveis, de carteirinha, de viagens, de tudo isso.
e eu acho, então, que é o meio do caminho. Aí eu passo para o Pacheco para ver se ele complementa aqui algo. Então, acho que, como o Rodrigo comentou, né, o SG&A ele é um fator de expansão de margem. Tem sido e continuará a ser. No selling, pela crescente bancarização dos planos individuais, claramente a despesa de comercialização da companhia é mais relevante, né, nos planos individuais, e com a bancarização crescente dos planos individuais, a gente tem tido o nível de comissionamento substancialmente mais baixo em relação às lojas de departamento. No G&A, um ponto relevante aqui para adicionar é a tecnologia, né? Vocês já viram e vão continuar a ver uma expansão relevante no CAPEX da companhia, é destinado à tecnologia, a tecnologia permitindo cada vez mais a não mais ter carteiras físicas, a processos de digitalização inúmeros na área administrativa da companhia, a implantação de sistemas de grande porte, por sinal dos mais sofisticados do mundo, né? Isso já acontece agora em 21 e vai até 22. Então, a gente acredita, assim, em contínuos ganhos de eficiência baseados em tecnologia de ponta, e é isso que já vem acontecendo desde meados do ano passado e agora se intensificando em 21 e 22, tá bom? Obrigado, Ian. Perfeito, pessoal. Obrigado, Rodrigo e Pacheco. Nossa próxima pergunta vem do Vinícius Ribeiro, Banco UBS. Áudio liberado, por favor. Vocês me ouvem, né? Estamos ouvindo, sim. Boa, bom dia aí, pessoal. As minhas duas perguntas originais foram temas que o pessoal já focou. Se a gente puder falar um pouquinho de net adds para segundo semestre, né? Então, o que a gente entendeu que essa performance de segundo tri foi algo um pouco mais endógeno, né? E aí, uma vez que a gente tem uma recuperação econômica, assumindo que a gente tenha, vocês esperam que essa tendência, esse momento comercial continue para frente? O que vocês estão fazendo para que isso continue? E a segunda pergunta, um pouco associada, mas um pouco mais focada no longo prazo, que até é recorrente do meu lado, já peço desculpa pela repetição, como é que a gente deveria pensar em novos canais de distribuição, a tentativa de fazer parte das plataformas e tudo mais? É isso. Obrigado, pessoal. Boa, Vinícius. Obrigado aí pela pergunta. Você tocou em... Eu tinha visto aí essas perguntas originais e você deu uma aperfeiçoada e acho que muito boa, porque está cobrindo novas vertentes aí, muito interessante, tá? Com relação ao crescimento, eu acho que tem perfis diferentes, né? Por exemplo, o crescimento de um corporativo, de uma pequena e média empresa, essa venda se dá num período de prazo muito mais longo, né? Então, são visitas às empresas, por exemplo, no mundo corporativo, que é um mercado já mais penetrado, são empresas que, muitas das vezes, na grande maioria, já tem um contrato existente. Então, isso se dá num processo de renovação de contrato, onde a gente, 6 meses, 3 meses antes, entra no jogo para iniciar esse processo de negociação, que pode vir acoplado com a gente o plano de saúde, por exemplo, do Bradesco, pode vir acoplado um plano de saúde, por exemplo, de um dos nossos parceiros aí de planos médicos que não tem o dental, podemos vir sozinhos como o dental. Então, é um processo de muito mais longa maturação e o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente trabalha muito duro, tem uma equipe super dedicada, com mapeamento muito bem feito, região a região do Brasil, empresa a empresa, com quem está o contrato, quem é o corretor representante, quantos funcionários tem, como é que a gente se prepara, então, para entrar nessa disputa. Então, existe um planejamento comercial aqui, feito com muito carinho e muito foco para a gente participar disso. Então, por vezes, você pode ter aí um período que tem vencimentos de empresas com um número de funcionários maior, por vezes não, enfim, isso aí tem o seu ritmo e a sua dinâmica própria, né? Na questão do PME, a gente aqui criou um negócio muito interessante, que foi uma segmentação do PME. Então, acho que vocês podem esperar para os próximos meses, inclusive com a força e a participação fundamental do Bradesco, um PME performando de maneira bastante interessante. Então, o PME, que de maneira geral, classificado como pela própria ANS, vai de 3 vidas a 199 vidas, agora a gente tem segmentações diferentes para esse PME, com precificações diferentes
E o que a gente observa? Esses contratos, quando são conjugados com saúde, que a gente está fazendo isso cada vez melhor também nesse segmento, eles apresentam uma sinistralidade menor e apresentam um duration maior. Então, de novo, é um mix, são vários ovos em várias cestas, estamos aqui equilibrando um monte de pratinhos, de tal maneira que a gente está animado aí com o segmento de pequena e média empresa, não só por esse canal Bradesco, essa força, essa capacidade de conjugar e de fazer isso cada vez melhor, como por essa característica, e a gente acertou a mão aqui nessa segmentação, como também na subsegmentação dentro do PME, né? Como também a capacidade de ter durations mais longos e sinistralidade mais baixa a partir do momento que esses contratos são conjugados com saúde, né? Então, na tua primeira pergunta de crescimento é isso, depois o Pacheco complementa aqui alguma coisa, se ele ficar à vontade aqui. E aí, a sua segunda pergunta era, eu esqueci, qual era mesmo? Sobre canal. Se tem algum... novos canais, perfeito. Que é a hora que você trouxe aí uma questão importante. Então, a gente tem aqui no conceito aí de plataforma que você está mencionando, a nossa carteira hoje total do Odontoprev, esse é um dado interessante, a gente tem já hoje em dia algo como 25% a 30% da nossa carteira já é para uma plataforma aberta, tá? Somos nós prestando serviço, por exemplo, para varejistas, nós prestando serviços para cartões, para empresas de cartões de benefício, para empresas de cartões private label, estamos fazendo isso para, por exemplo, as operadoras, para outros canais, para sites. Então, acho que isso é uma pegada forte, a gente tem aqui um pipeline interessante, estamos também acompanhando. A gente precisava, né, quando a gente expande para esse conceito de plataforma, a gente precisa, Vinícius, está muito seguro de que uma vez plugado vai funcionar, para não ser uma dor de cabeça, ao contrário, poder fluir bem. Então, a gente tinha um dever de casa aqui de tecnologia, eu diria que há 5 anos, 10 anos atrás, quando a gente começou a ter essas primeiras parcerias, os sistemas eram absolutamente customizados um a um, e hoje o que a gente vê é o seguinte, com a arquitetura de sistema que a gente tem, o app, quer dizer, esse desenvolvimento de APIs para fazer um plug and play com novos parceiros hoje, está muito mais rápido, está instantâneo. A gente hoje podemos bater no peito aqui com coragem para dizer o seguinte, vamos para o mercado para conversarmos com essas companhias, que a gente sim é capaz de um prazo muito curto, com baixíssimas customizações, e na verdade uma adaptação aí dessa primeira tela, conseguir fazer essa captura e jogar para dentro aqui da nossa estrutura e isso conseguir gerar todas as informações necessárias, arquivos, troca de arquivos, faturamento, venda, beneficiário, tudo isso. Então, já temos essa presença forte aqui, algo entre 25% e 30% da nossa carteira já é nesse conceito. Temos vários novos contratos que a gente começou a fazer nessa modalidade aí de janeiro para cá, por exemplo, e temos aqui um pipeline também interessante de conversas que estamos tendo para evoluir nesse sentido aí de plataforma que você bem lembrou. Obrigado aí pela pergunta, Vinícius. Só para dar uma palavrinha complementando, Vinícius, a aquisição da Mogidonto, ela entra agora no terceiro tri, são 60 mil vidas, né? Conforme a gente já comunicou. Acho que outro ponto interessante é que o crescimento da Odontoprev ele é sazonal, ele é muito mais relevante no segundo semestre do ano, historicamente, do que no primeiro semestre. A impressão que a gente tem é que 2021 não vai ser uma exceção, e são várias as razões para isso. O Rodrigo já deu vários exemplos aqui. A gente volta a comentar do rollout da Odonto System, que nos permite um novo produto para um novo perfil de cliente e também parceria médica, e não só limitado ao Nordeste, mas hoje já disponível principalmente, né, no Sul e Sudeste. Mas é isso, gente, a gente está realmente mais construtivo aí nas adições na segunda metade do ano, tendo feito aí uma performance interessante mais uma vez, superando aí 500 mil de vidas nos últimos 12 meses. Obrigado aí, Vinícius. Obrigado a vocês, Rodrigo e Pacheco. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Mariani, Merrill Lynch. Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Boa. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. As duas perguntas que eu tinha mandado já foram respondidas também, de NREDS corporativo e sinistralidade individual, mas queria só aproveitar o espaço para perguntar um pouco, então, sobre dinâmica de ticket, né? Acho que entre os segmentos a dinâmica foi um pouco diferente. Então, eu queria entender de vocês, se vocês puderem dar mais detalhe, o que está causando, né, essa dinâmica, se é competição, se é mix, enfim,
qualquer detalhe que vocês puderem dar aqui vai ajudar bastante. Obrigado, viu? Ô Pedro, o ticket médio ele tem se reduzido num ambiente em que o custo é muito mais baixo, tá? Então, dado o aspecto de relacionamento comercial de longo prazo, eu estou começando aqui o comentário com o corporativo, é natural que nesse ambiente de menor utilização do benefício haja também a combinação do ticket médio visando, né, um duration de muito longo prazo. A gente tem praticamente, na média dos grandes contratos da companhia, um relacionamento de 10 anos ou mais. No segmento de pequenas e médias empresas, note que a dinâmica é diferente. Como nesse segmento há uma grande concentração dos canais bancários, não só em 2020, mas agora também em 2021, tem havido uma expansão interessante de receita e de ticket. Isso se dá pelo lançamento de produtos novos, de maior valor agregado, portanto, elevando o ticket médio da companhia, que em muitas nos permite dizer aí que é cerca de mais do dobro, talvez o triplo, do que alguns concorrentes têm no seu ticket consolidado. Isso mostra a beleza da estratégia, nos permitindo chegar a um cliente com maior barreira à entrada e, enfim, dada aí a plataforma plural de distribuição da companhia junto às pequenas e médias empresas. Finalmente, nos planos individuais, aí são duas dinâmicas diferentes. A gente tem tido, de uma maneira geral, a introdução mais acelerada dos canais bancários e também dos produtos da Odonto System. Os canais bancários puxam o ticket médio para cima, os produtos da Odonto System, quando vendidos, e assim tem sido o caso, eles puxam o ticket médio, né, desse segmento em particular para baixo. Então, eu diria que a gente está fazendo um jogo de precificação bastante racional, orientado a valor, levando em consideração os padrões de qualidade muito relevantes, né, da companhia e percebidos aí por clientes no Brasil inteiro. É isso, Pedro. Obrigado. Perfeito, Pacheco. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Leandro, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Rodrigo, Pacheco. Do meu lado aqui, acho que só um aqui de follow-up, para explorar um pouquinho o rollout da Odonto System, né, na região sudeste, só para a gente entender aqui um pouquinho melhor a diferença desse produto, né, assim, a nível de rede, cobertura, controle de custo versus o corporativo normal da região e também de ticket. Obrigado. Joia, Leandro, obrigado. O que o modelo da Odonto System difere, né? Ele é particular. O que ele faz é o seguinte: ao funcionário o beneficiário, pessoa física, né, ter o produto, ele tem uma atuação proativa de chamar esse funcionário ou essa pessoa física, esse beneficiário aí, para fazer uma inspeção da boca, né? Então, e uma limpeza. Então, é uma avaliação, na verdade. Então, essa pessoa chamada vem, o nosso dentista vai, que é um dentista que depois não fará o tratamento, isso é muito importante, então ele faz lá uma inspeção, uma avaliação e diz, olha, você já limpa, prepara a boca, faz um primeiro atendimento e diz, olha, o tratamento que cabe para você, que a gente chama de plano de tratamento, é esse aqui, você precisa tratar o problema A, B e C. E aí, uma vez que ele faz isso, depois a rede que vai atender não é a mesma que fez essa avaliação, justamente para a gente atacar, coibir a questão de fraude, de abuso, de desperdício, etc. Então, é um grupo de dentistas que faz esse procedimento e depois uma rede cadastrada que faz o tratamento propriamente dito. E a gente, de novo, assume que essa rede que é cadastrada para fazer esse tratamento, a partir do momento que você olhou, diagnosticou e viu o que precisa fazer, e com uma rede escolhida para fazer com custo mais baixo, você consegue, então, mesmo com um ticket mais baixo da Odonto System, conseguir controlar a sinistralidade muito melhor. Então, para quem está comprando o plano, é uma sensação maravilhosa, porque ele sente que tem alguém cuidando da boca dele, alguém que tomou proativamente a medida, aí, a ação de chamar para olhar, de fazer essa prevenção, essa primeira prevenção, que é a limpeza, tudo isso, dizer que o tratamento que ele precisa fazer é o A, B e o C, de marcar esses tratamentos. Então, a gente faz tudo isso nos slots de dentistas que comportam o custo, que comporta esse ticket mais baixo.
Então, acho que a grande novidade, a diferença do modelo é esse, né? Então, uma rede de, sei lá, 2.000 dentistas contra os 32 mil dentistas da Odontoprev, que não são os mesmos, não são comuns aí nesses casos, e com a filosofia, com uma maneira de fazer a gestão do beneficiário diferente, né? Então, esse é um pouquinho aí da metodologia do modelo de negócio que permite que, mesmo com esse ticket mais baixo, você consiga ter aí a sinistralidade controlada. Perfeito, tá. E a diferença de ticket, Rodrigo, dos dois produtos, sim, na média? A gente está falando aqui na Odonto System, você tem um espectro aqui que vai de R$ 5, R$ 6, dependendo do caso, se é plano misto ou não é plano misto, até R$ 30, se for um plano mais robusto. Com uma média aqui, a gente poderia pensar ao redor aí de R$ 16, o Pacheco pode me corrigir aqui, mas acho que ao redor disso, tá? R$ 14, R$ 16 por aí. De uma maneira geral, os produtos Odonto System têm um desconto, né? Claro, é outro modelo de negócio, e eles, então, têm um desconto em relação aos preços tradicionais que a companhia tem. Mais uma vez, é um modelo de negócios diferente que, como o Rodrigo bem chamou a atenção, permite um ticket, um preço final ao consumidor mais barato e, pelos aspectos de controle, de sinistralidade, acabam gerando o mesmo tipo de retorno para a companhia. Acho que essa é a beleza desse modelo. Não, está muito claro. E acho que só uma última aqui para a gente fechar. Sei que esse rollout geográfico ele é relativamente recente, mas quanto que isso pode representar da venda quando atingir a maturidade? Quanto é que vocês desenham? Essa é uma belíssima pergunta. Eu acho que é muito, mas muito cedo para falar de maturidade. Eu acho que a companhia está dando um passo concreto de estar podendo dialogar com outro tipo de, não só consumidor, mas cliente corporativo e até operadora médica, tá? Para possíveis parcerias. Então, acho que o viés estratégico desse movimento é bastante relevante. Ele não começou esse ano para chegar no nível agora que a gente demorou, né? Foi um trabalho aí importante de montagem da rede, de montagem da operação em estados em que a gente já operava, mas com outro tipo de prestador. E vocês imaginam também o back-office necessário para colocar essa operação de pé em um número tão grande de estados como o Rodrigo citou. Esse é mais um movimento importante. Eu acho que a companhia é capaz, portanto, de atender a qualquer perfil de risco em todo o estado, em todo o país, né? A gente não enxerga nenhuma outra operação com a mesma vocação, com a mesma geografia e a predisposição de estar trazendo diferentes perfis de clientes para o portfólio como um todo. Maravilha, Pacheco. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do Maurício Cepeda, Credit Suisse. Maurício, pode prosseguir. Oi, Rodrigo, Pacheco, Estela, tudo bem? É o Cepeda aqui. Obrigado pelo tempo. Não vou ser muito inédito, né? Porque a gente está chegando no final das perguntas. Mas voltando à questão da sinistralidade, tentando compatibilizar um pouco com o ticket em termos de timing, né? Porque a gente sabe que, justamente como o Pacheco falou, os tickets estão caindo, porque quando você vai renegociar lá, né, a utilização foi menor, então você não consegue renegociar o mesmo valor de contrato, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o sinistro, uma hora, ele vai voltar, né? Vai voltar para um nível mais normal. Como que vocês pretendem fazer essa ponte em que você tem que fazer né, e transitar entre um contrato que você tinha negociado num valor menor para um sinistro já voltando para o normal? O que vocês têm pensado para o futuro? E depois uma pergunta bem mais mundana mesmo, eu vejo que aumentou a parte de serviços de terceiros no G&A, foi realmente a única linha que desvia do padrão histórico, mesmo antes pré-pandemia, né? Se pudesse comentar um pouquinho o que está embutido aí. Obrigado. Obrigado, Maurício. O que você comentou, né, da empresa, de novo, a gente está falando aqui de um mix, né? Então, se por sua vez a sinistralidade foi baixa e, consequentemente, a renegociação foi com reajuste baixo ou sem reajuste, alguma coisa assim, isso aqui se normaliza no tempo, né? Porque a hora que... E essa é a beleza, a gente estendeu a mão para muitas companhias, para muitos dentistas ano passado, né, durante o auge da situação, as empresas que mais sofreram ano passado, imaginando aqui em companhias aéreas, imaginando empresas de prestação de serviços, de limpeza, segurança, que faz para shopping center, que faz para a própria companhia aérea. E a gente foi super parceiro. Então, isso se refletiu nos números, claro. A partir do momento que a gente negocia
atendendo a expectativa, estendendo a mão para um momento de mais dificuldade, isso se reflete no número. Agora, tudo voltando à normalidade, a sinistralidade voltando, que tomara que volte, porque a gente quer que as pessoas usem, a gente quer que as pessoas percebam o benefício de um tratamento bem feito, né? A gente está aqui para prestar serviço, pô, a gente está doido para esse negócio normalizar, não tem a menor dúvida, né? Então, acho que a dinâmica vai ser uma dinâmica que não tem mais, não. A negociação que teve essas características, teve por causa de uma característica imposta por uma pandemia. Então, acho que a vida voltando ao normal, volta a vida normal na negociação de contrato, como sempre foi, tá? Então, a gente não tem preocupação com isso, não, nenhuma, e o que a gente tem é o desafio aqui de conseguir ganhar os contratos, prestar o bom serviço, e em todos os diversos segmentos que a gente está, né? E eu passo aqui para o Pacheco para a segunda pergunta. Você, Pedro, em relação à questão das despesas com prestação de serviços, de fato, o nome do jogo aí é tecnologia, mais uma vez. A gente está agora num projeto grande que vai até 2022, estão falando de um sistema de grande porte, com prestador de serviços global, e na implementação desse projeto, aí sim, a gente tem pontualmente, né, alguns grupos de prestação de assessoria, de consultoria que estão nos acompanhando. Então, esse projeto envolve todas as áreas da companhia. A gente está bastante entusiasmado aí com a conclusão dele em meados do ano que vem, essa nossa previsão. Não é a primeira vez que fazemos esse processo e que certamente aí nos trará aí benefícios e retornos interessantes aí a partir de meados do ano que vem, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Cepeda. Nossa próxima pergunta vem de Eugênia Carvalheiro, do JP Morgan. Eugênia, pode prosseguir. Tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Essa é a última. Agora estamos ouvindo. Bom dia. Na verdade, tem duas perguntas aqui, elas são mais follow-up de alguns temas que a gente já explorou aqui no Q&A. A primeira, eu queria saber se vocês poderiam explorar um pouco melhor como tem sido a tendência de cross-selling, aí, especialmente com o Bradesco, como isso tem ajudado na questão do Neredes. E a segunda, em relação à precificação, queria entender se vocês viram alguma mudança no ambiente de pricing, dado a frequência baixa que a gente viu no ano passado. Obrigado, Eugênia. Na tendência de Bradesco, que você pergunta do cross-selling, eu acho que a gente está mais integrado do que nunca, tá? Existe hoje um projeto que a gente toca aí a 6 mãos, nós, Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, organização de vendas, banco, a gente está realmente muito próximos. Existe uma reunião mensal de acompanhamento desse projeto, além das reuniões aí semanais, quando a gente está falando aqui de atuação junto ao banco, das empresas, etc., com todos os segmentos. Então, a gente tem um momento aqui muito positivo de união total e para fazer negócios comuns e que tragam benefício aí para todos, ajudando a fidelizar clientes e levar, acima de tudo, odontologia de qualidade para cada um desses beneficiários, tá? Então, acho que a gente tem um momento muito positivo, com o conselho também participando e botando a mão na massa para ajudar. Então, acho que isso muito boa notícia por esse lado. E na precificação, Eugênio, acho que depois eu passo para o Pacheco, caso ele queira complementar também, mas eu acho que é um pouquinho do que a gente já falou nos outros todos, né? Acho que quando teve um momento difícil, a gente foi super sensível aqui em postergações, em negociações que atendessem as necessidades, e até à luz da própria sinistralidade, que foi muito mais baixa, né? Então, acho que quando a gente pensa que a companhia tem contratos corporativos aqui da casa com 25 anos de idade, com 26 anos de idade, então acho que para conseguir isso, a gente consegue porque a gente tem uma visão de longo prazo com o cliente. A gente não está aqui para, de forma pirata, fazer aqui coisas de curto prazo e mágicas. Não, a gente tem uma visão de construir uma parceria, de construir aqui um atendimento, um relacionamento, como temos aqui esses casos todos que eu estou contando de muitos clientes corporativos grandes, importantes, há décadas com a gente, né? E eu acho que a melhor resposta que a gente tem para isso, Eugênio, é quando existe essa pesquisa do Top of Mind RH, que é o principal fórum aí dos RHs brasileiros, que já houve 23 edições dessa pesquisa, agora está acontecendo a 24ª, nós somos finalistas de novo, mas nas 23 edições que já tiveram com o resultado divulgado, a gente foi finalista em 22 e fomos campeões em 18, sendo que dessas 18, acho que nos últimos 8 ou 9 anos,
direto, né? Então, acho que o melhor NPS que a gente pode ter é a hora que a gente recebe de todos os RHs do Brasil, que são consultados e votam como prestador de saúde de odontológica, né, de a gente ser campeão em tantas edições, né? Então, acho que a nossa dinâmica é essa, focar cada vez mais. A gente tem hoje 19 esteiras aqui dentro da companhia focadas em estou falando de tecnologia, né, na metodologia ágil, focada para atender beneficiário, focada para atender demanda legal, focada para atender corretor, focada para atender o RH das empresas. Então, acho que isso é o nosso foco total, que eu brinco aqui que a gente acorda pensando em boca e vai dormir pensando em boca todo dia, mas, de fato, 100% do nosso faturamento vem da nossa atividade. A gente não tem distração alguma com outro ramo, com outra coisa. A gente aqui como é que a gente faz um serviço cada vez melhor para encantar todos os nossos usuários, sejam eles o B2B, ou seja ele o B2C, seja ele o B2B2C, né? Então, acho que isso está se refletindo aqui nos resultados que a gente está vendo, né? Então, obrigado pela pergunta. Não sei se o Pacheco quer comentar alguma coisa. Não, só uma palavrinha ali no pricing, né, Eugênia? Você comentou do pricing. Tradicionalmente, a Odontoprev tem um prêmio, né? Pelo mix de produtos, a gente acaba tendo um ticket médio de venda bastante superior à indústria, em particular a quem compete mais diretamente conosco. Eu diria que esse spread, esse prêmio, ele deveria crescer esse ano de 2021 pelo nível de talvez agressividade que a gente vê naquelas empresas pares que estão mais próximas de nós. A boa notícia é que em 2022, com a retomada da atividade econômica e a possível geração de empregos, é natural que haja uma maior utilização do benefício odontológico, consequentemente permitindo a retomada do ticket médio também. Então, eu acho que os diferenciais competitivos da companhia esse ano vão ficar ainda mais claros, em particular o ticket médio versus as companhias que competem conosco mais diretamente. Vocês vão poder acompanhar isso numericamente através dos dados públicos quando forem divulgados. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Lembrando pessoal, que claro. Obrigado, Eugênio. Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A. Sem mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom, queria aqui agradecer a participação de todos em mais um evento, né, de conversa sobre resultados do trimestre, desse primeiro semestre de 2021. A gente permanece bastante focado e muito otimista e construtivo com relação à adição de valor futura. Até breve, então, o nosso próximo evento. Um abraço a todos, bom dia. Obrigado.